Então, avançando, a gente vai agora falar na seção 5.7 sobre algumas forças aí especiais. Bom, a primeira dessas forças aí é a chamada força gravitacional. Então, a força gravitacional. A força gravitacional, que geralmente a gente usa a letra FG, é um tipo especial de atração que um segundo corpo exerce sobre o primeiro, tá certo? A gente está bastante acostumado, né? Bastante intuitivo, né? Mas se você pensar bem, é uma coisa bem surreal, né, cara? Uma atração entre dois corpos. Você pula, tenta sair da Terra e a Terra te puxa de volta, né? É uma coisa que não tem nenhum tipo de contato, nada, mas ela tá lá te sugando de volta para a superfície. Como você nasceu assim, nesse mundo, você acha isso bastante comum. Mas é uma interação à distância, né? Que não tem nada em contato e tem um objeto sendo atraído pelo outro, como se fosse um imã, né? Uma magnetização que atrai um em relação ao outro. Essa é a força gravitacional, certo? Então, são forças que um corpo exerce sobre o primeiro. Até agora, a gente tratava um desses corpos como sendo a Terra, tá certo? Mas é importante você ter em mente que isso é simplesmente um caso particular. Nesse caso, quando a gente fala de força gravitacional Fg, que age sobre um corpo, a gente está falando, né, basicamente sobre a força que atrai na direção do centro da Terra, tá certo? Ou seja, verticalmente para baixo. Essa é a que a gente chama de força gravitacional. Pela segunda lei de Newton, também é fácil de calcular a força, o valor da força, né, dado que a aceleração é dado pela aceleração da gravidade. Então, pela segunda lei de Newton, a força é igual a massa vezes a aceleração, tá certo? Então, o módulo da força gravitacional nada mais é que a massa vezes a gravidade, tá certo? O módulo da força gravitacional, então, é igual ao produto da massa vezes a gravidade. Vale enfatizar que esta mesma força gravitacional, com o mesmo módulo, atua sobre o corpo, mesmo quando ele não está em queda livre, tá certo? Mas se encontra, por exemplo, em repouso. Então, apesar de você estar parado aqui na Terra, né, você tem atuando sobre você uma força gravitacional. Não é só quando está em queda livre que você enxerga, então, a variação de uma velocidade que essa força gravitacional está atuando. Não, ela está atuando a todo momento. Então, quando você tem, por exemplo, em repouso sobre uma mesa, uma esfera, tá certo? Você tem atuando sobre ela uma força gravitacional. Mesmo se essa esfera estiver se movimentando sobre a mesa, você tem atuando sobre ela essa força gravitacional. Na forma vetorial, tá certo? A gente geralmente define o sentido positivo dessa aqui está a Terra, né? A gente define o positivo saindo da Terra, perpendicular ao solo, de forma que vetorialmente a força gravitacional é dado por menos mg na direção J, certo? Definindo então o J como sendo o eixo perpendicular e vertical. Então, isso é uma convenção, né? Geralmente a gente define para cima o J versor apontando ao longo do eixo X. Ok? Então essa é a nossa força gravitacional. Pode. O menos aqui você pode jogar para onde você quiser. Esse cara aqui é um número, ó. Esse cara aqui é um vetor, mas um escalar vezes um vetor dá na mesma. mg, que multiplica menos j, é exatamente igual a menos mg, que multiplica j. Certo? É igual.
É a mesma coisa. É porque multiplicar por menos 1, né? Tanto faz. Porque eu posso multiplicar por menos 1 aqui, multiplicar por menos 1 aqui. Isso não muda nada, tá certo? A igualdade. E aí fica menos mg e fica mais j. Bom, a outra força importante é a força peso. A força peso, ou simplesmente peso P, como é conhecido, é o módulo da força necessário para impedir que um corpo caia livremente, tá certo? Então, assim, por exemplo, para manter uma bola em repouso em sua mão esquerda, você está parado de pé, tá certo? Você deve aplicar uma força para cima para equilibrar a força gravitacional que a Terra exerce sobre a bola. Então, essa é o que a gente chama de força-peso. Em outras palavras, né, só para enfatizar, o peso P de um corpo é igual ao módulo de Fg é igual ao módulo da força gravitacional Fg que age sobre o corpo. É importante enfatizar que o peso de um corpo não é a massa, tá certo? Como a gente já disse na definição de massa, não confunda peso com massa. Peso é o módulo de uma força e ele está relacionado à massa pela segunda lei de Newton, mas não é a massa. A força-peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, no caso de forças gravitacionais, tá certo? Se a gente movimentar um corpo para um local onde o valor de G é diferente, a massa do corpo é intrínseca ao corpo, não muda, tá certo? Ela vai continuar sendo sempre a mesma, mas o seu peso vai mudar, tá claro? Então a massa é uma propriedade do corpo em questão. Independente se você estiver na Lua ou na Terra, a massa é a mesma. Já o peso, não, porque o peso é a força-peso, né? Que no caso é igual a menos a força gravitacional, que por sua vez é dado por mg. Certo? Então, a força-peso depende da gravidade, ok? Por exemplo, uma bola de boliche, ela tem uma massa igual a 7,2 quilogramas, e seu peso na Terra é da ordem de 71 newtons, tá certo? Na Lua, a massa é a mesma, 7,2 quilogramas, porém o seu peso é da ordem de 12 newtons, já que a gravidade na Lua é da ordem de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, o que varia de local para local é a força-peso, visto que a gravidade é que pode mudar de local para local. A massa é algo intrínseco do objeto, tá certo? Do objeto em questão. A massa, como a gente disse, é definido pela própria lei de Newton, tá certo? Então, uma massa de 1 quilograma é tal que você acelera a 1 metro por segundo ao quadrado quando você aplica uma força de 1 newton. Isso é a massa de 1 quilograma. Outra força importante, chamada de força normal. Bom, quando a gente se encontra sobre um colchão ou sobre qualquer piso, tá certo? A Terra sempre está puxando a gente para baixo, dada essa força gravitacional. Mesmo assim, a gente permanece em repouso. Você agora, por exemplo, está sendo puxado pela Terra, tá certo? Por uma força-peso, que é só a massa vezes a gravidade aqui. Porém, você está em repouso, tá certo? Esse repouso, né, você está em repouso porque tanto o colchão, se você estiver deitado, quanto o piso, ele dá uma certa deformada
dado o seu peso e acaba te empurrando para cima, tá certo? Então esse empurrão que a terra dá ou que o colchão te dá para cima, cancelando a força peso, tá certo? Então um está para baixo, o outro está para cima, é o que a gente chama de força normal Fn, tá certo? Então a força normal Fn. O nome vem da matemática, né, normal, que significa perpendicular. Isso é importante enfatizar que a força que o piso exerce sobre você é perpendicular a ele, tá certo? Sempre perpendicular. Então, só para enfatizar aqui, ó, quando um corpo exerce uma força sobre uma superfície, essa superfície exerce uma força normal Fn sobre o corpo, sendo esta perpendicular à mesma. Perpendicular à superfície. Tá certo? Então, só para ilustrar aqui. Então tá aqui, ó. Um bloco que está repousando sobre uma mesa, ele experimenta uma força normal Fn, que é perpendicular a essa superfície da mesa, e ela tem como módulo, nesse caso, ser igual aqui ao Fg. É por isso que esse objeto está em repouso. Caso contrário, ele estaria, então, ou descendo ou subindo, certo? Então, a força normal ela é igual em módulo à força gravitacional, aqui nesse caso, tal que o objeto permanece em repouso. De tal forma que o objeto permanece em repouso. Vamos fazer um teste, que é o teste 3. Tá aqui, ó. Na figura 5.7, que é a nossa figurinha aqui, o módulo da força Fn é maior, menor ou igual a mg se o bloco e a mesa estão em um elevador que se move para cima, com velocidade constante ou com velocidade crescente. Então é uma brincadeira interessante, ó. Intuitivamente é fácil da gente já enxergar. Então tá aqui minha mesinha aqui, ó, só que agora ela tá num elevador. Tá aqui o meu bloco aqui. E esse elevador aqui agora ele tá se movimentando para cima. Tá certo? Bom, o que você tem? Você tem aqui uma força normal, aliás, uma força peso, que é igual à minha força gravitacional aqui. Você tem a minha força normal, e isso é igual, pela segunda lei de Newton, né, a massa vezes a aceleração. Então, supondo positivo aqui, Fn menos Fg é igual a massa vezes a aceleração em y. Então, no caso A, a velocidade constante. Se a velocidade é constante, a aceleração é nula, tá certo? Se a aceleração é nula, Fn igual a Fg. Tá certo? Ou seja, nesse caso, a força normal é igual à força gravitacional se a velocidade estiver constante. A força normal, por sua vez,
que é igual então a FG mais MAY, ela vai ser maior que FG se o AY for maior do que zero, tá certo? E o FN vai ser menor que FG se o AY for menor do que zero, tá certo? Se, por exemplo, o MAY for igual a menos FG, você tem a situação de queda livre. Tá certo? Ou seja, se a aceleração for para baixo aqui, ó, e igual à aceleração da gravidade, você tem queda livre, e nesse caso, o Fn, então, é igual a zero. Olha como intuitivo, tá certo? Você imagina você está parado com a mesa lá, no elevador, e de repente vem um gigante lá e puxa o elevador com uma velocidade, fazendo sua velocidade variar bruscamente. Essa bola praticamente vai entrar na mesa, tá certo? Ela vai afundar ali, de forma que a normal vai ser enorme, tá certo? Você concorda comigo? Se você pegar a mesa e levantar bruscamente assim, você pensa numa mesa de vidro, você pode fazer isso, mas não faça na sua casa, faça na casa do seu irmão. Pega, segura a mesa de vidro dele e põe uma bola, aí não quebrou, depois você levanta para você ver o que acontece, entendeu? O que acontece? Aumenta, né? Quando você acelera o objeto ali, você aumenta essa força normal de tal maneira que você vai quebrar essa mesa de vidro. Em contrapartida, se você fazer ela descer, né? Aí você tem que tirar também por baixo. Ela não vai descolar praticamente da mesa, né? E vai ficar ali sem força normal, tendendo a zero. As equações dizem exatamente isso, ó. Se o AY for maior que zero, isso implica que o Fn fica maior que a força gravitacional, porque você tem o Fg mais um termo extra, certo? Se o AY for maior que zero. Em contrapartida, se o AY for menor que zero, você tem o Fg menos, né, porque agora o AY é no sentido contrário, m vezes AY, ou seja, a força normal diminui. Então, quando você está descendo o elevador, a força normal diminui com uma... Não basta descer com velocidade constante, tem que descer acelerando, tá certo? Enquanto ele estiver acelerando, a sua velocidade diminui. Na hora que essa aceleração for a zero, novamente o Fn igual ao Fg. Velocidade constante, não tem aceleração, Fn igual a Fg. Tá certo? Por isso que dá aquela sensação, né? Quando você está no elevador, ele começa a descer, você dá aquela sensação, opa, aí depois se estabiliza. Porque depois ele começa a descer com velocidade constante, aí você já não tem mais aquela sensação de perda de contato. E mesmo quando ele começa a subir, tem uma certa pressão, né, nos seus pés, no começo que ele começa a acelerar, né, e depois aquilo lá tende aí a zero quando a aceleração é zero e a velocidade de subida é constante. Beleza? É intuitivo um pouco isso aí? Maravilha. Continuando. Outra força de extrema importância é a força de atrito. Então, o que é essa força de atrito? Quando a gente empurra, ou mesmo a gente tenta empurrar um objeto sobre uma superfície, existe uma interação entre os átomos do corpo com os átomos da superfície, tá certo? Isso faz com que haja uma resistência ao movimento. Basicamente, se você olhar lá no fim, ó, mas está o solo aqui, ó, e está o seu objeto aqui, ó. Aí você vem com uma lupa aqui, ó, tá aqui minha lupa, e dá uma olhada aqui dentro. O que acontece aqui, ó? Isso aqui, por mais polido que ele seja, isso aqui, ó, a superfície do seu bloco é algo assim. A superfície do seu solo aqui é algo assim, tá certo? Então, quando você tenta empurrar esse objeto, existe uma fricção, tá certo? Na direção do deslocamento. Então, tende a haver aí uma certa resistência ao movimento. Essa resistência
que provém dessa interação dos átomos, das moléculas, dos objetos, é o que a gente define como força de atrito, tá certo? Então, essa resistência é considerada como um todo aí uma única força. A gente soma todas essas forças infinitesimais, minúsculas, e pega uma somatória e agrega tudo numa força só, que a gente chama então de força de atrito, tá certo? Então, isso aqui dá origem ao que a gente chama força F, que é igual à força de atrito. Por mais polido que você seja, que você consiga polir, né? Essas pequenas rugosidades ainda vão existir. Quanto mais polido, menor essas rugosidades, menor é a força de atrito, certo? Essa é importante frisar que essa força ela é paralela à superfície, tá certo? E aponta no sentido oposto ao do movimento ou à tendência de movimento. Então, se você tiver o seu objeto aqui e você aplicar uma certa força para cá, a sua força de atrito é uma força de resistência que é para cá. Note que mesmo quando o objeto não está se movimentando, essa força de atrito pode estar presente, tá certo? Que é uma chamada força de atrito estático. Aqui, por exemplo, eu estou empurrando esse objeto aqui, mas ele não está se deslocando. Então, por quê? Não está se deslocando porque ainda assim a força de atrito está exatamente igual à força que eu estou aplicando. Se for aumentando, chega uma hora que a minha força, então, que eu estou aplicando é maior que a força de atrito e ele começa a se movimentar. Certo? Mas mesmo enquanto ele está estático, pode ser que tenha uma força de atrito ali impedindo o movimento do objeto. Beleza? Finalmente, a última força especial aí que a gente vai mencionar é a força chamada força de tração. Então, basicamente, a tração está relacionada com cordas, né, e fios, etc. Então, quando uma corda é presa, pelo menos no nosso livro aqui, né, mas ela é muito mais do que isso. Quando uma corda é presa a um corpo e esticada, essa corda ela aplica ao corpo uma força T, que é orientada ao longo da corda, tá certo? Então, se você tiver aqui um bloco e tiver aqui um fiozinho, você vem com sua mão aqui, bela mão, e puxa aqui o seu fiozinho, isso aqui então infere ao corpo aqui uma certa força, que é chamada força de tensão. Então essa é a chamada força de tração, na realidade. Essa aqui é de tração que tem do fio tracionando o objeto. A tensão da corda, basicamente, é o módulo de T da força exercido sobre o corpo. Então você tem uma força de tração e isso causa uma tensão na corda. Então se a força exercida pela corda sobre o corpo tem um módulo, por exemplo, de 50 newtons aqui, a tensão na corda também será de 50 newtons. Geralmente a gente considera a massa da corda como sendo desprezível ou mesmo inexistente. Tá certo? Quer dizer, desprezível e inexistente. Então aqui a gente tem o nosso objeto, só para enfatizar, tem aqui uma força de tração, está aqui minha corda, está aqui minha mão aqui, isso aqui causa uma certa tensão. Isso pode ser também dado por roldanas, tá certo? Então tá aqui, ó, tem uma certa tração, isso causa na corda uma certa tensão. Ou mesmo algo assim, uma roldana aqui, isso aqui é uma roldana, tá? Ou mesmo tem uma roldana presa aqui. Aqui está a minha força de tensão e aqui está a minha força de tração no objeto. Aqui eu estou puxando o objeto. Tá certo? Então essa é chamada força de tração, que é a força exercida por fios e cordas quando você puxa essas cordas, certo? Chamada de força de tração. Vamos fazer um teste só para enfatizar um pouco mais. O corpo suspenso da figura 5.9, essa figura aqui, ele pesa 75 newtons.
A tensão T é igual, maior do que ou menor que 75 newtons quando o corpo se move para cima com velocidade constante, com velocidade crescente e com velocidade decrescente. Vamos lá. Então, ó, tem uma tensão, certo? Vamos olhar o objeto aqui, ó. Só o objeto. Tem uma tensão e tem uma força gravitacional, tá certo? Que é dado pela força peso aí, que é de 75 newtons. Bom, a força resultante é igual a tensão menos o módulo da força gravitacional. E isso aqui é a massa vezes a aceleração em y. Ou seja, a tensão é igual a massa vezes a aceleração em y mais a força gravitacional. Pronto, isso aqui já responde todas as perguntas. Se ele está com velocidade constante, a aceleração y é igual a zero, logo a tensão é igual à força gravitacional. Então a tensão é igual à força gravitacional. B. Com velocidade crescente. Então, se ele está se movimentando para cima com velocidade crescente, isso significa que existe uma aceleração positiva. Se a aceleração é positiva, certo? Então a aceleração é mais, tem uma força gravitacional mais. Então, no caso B, a tensão é maior que a força gravitacional. E no item C, o que é esse B aqui? E no item C, por sua vez, ele está com velocidade decrescente. Então, se a velocidade está diminuindo, tá certo? Então, você tem uma aceleração contrária ao movimento, uma aceleração negativa. Se essa aceleração é negativa, então a tensão é menor que a força gravitacional.